Olá, meus amigos, é uma alegria estar aqui com vocês. Aproveito para agradecer por essa oportunidade. É sempre importante quando nós vemos movimentos, projetos, iniciativas que congregam mais pessoas em torno do movimento e em torno do espiritismo. Então, é uma alegria, uma honra e deixo aqui registrado desde já o meu agradecimento. O tema que me foi confiado para esses breves minutos, a gente vai ficar aqui em torno de 30 minutos conversando, é um tema que me é muito caro e que há muito tempo eu tenho meditado sobre ele, que é falar de tudo isso que a gente aprende com a doutrina espírita a respeito de uma vida menos materialista, de uma vida que considere essa dimensão, que é a dimensão verdadeira do ser. Aquilo que Leon Denis, brilhantemente na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai paulatinamente, tijolo a tijolo, desenvolver, que é a dimensão do ser, quem nós verdadeiramente somos. E se nós somos espíritos, se essa é a nossa dimensão real, e se estamos numa experiência material, mas uma experiência material que deve convergir para a nossa trajetória espiritual. Então, estamos passando por uma existência material, estamos passando por essa oportunidade em que a gente se alimenta de forma ainda muito densa, em que a gente precisa cuidar do cabelo, cortar a unha, ter todo esse cuidado com o aparato material, mas tudo isso, de acordo com a doutrina espírita, deve convergir para uma experiência que busca o aprendizado, a maturidade, o despertar de consciência de quem nós verdadeiramente somos como espírito. E aí tem uma coisa muito interessante na trajetória nossa, porque o passado das religiões, das tradições, é também o nosso passado. Considerando que nós somos espíritos e estamos em múltiplas existências nessa peregrinação através das reencarnações, então, quando nós olhamos para as antigas tradições, estamos olhando também, de alguma forma, para o nosso próprio passado espiritual. E não é a primeira vez, a doutrina espírita ela não inaugura essa conversa sobre uma dimensão espiritual. Existe, inclusive, um artigo da Revista Espírita, que eu super indico, quem quiser, inclusive, aprofundar para ler, é um dos meus preferidos da Revista Espírita, ele se chama O que ensina o Espiritismo? É um artigo em que Allan Kardec vai responder a críticas que lhe eram feitas na época, exatamente sobre esse tema. Olha, o Espiritismo não vem trazer nada de novo. Já se falava dessa dimensão espiritual, já se falava de reencarnação, já se falava de pluralidade das existências e dos mundos. E Allan Kardec, com muita sabedoria, vai escrever esse artigo e ele vai dizer, olha, vocês estão certos. Realmente o objetivo da doutrina espírita não é trazer uma grande novidade, mas vamos lá. E aí ele vai amarrar todos esses pontos e vai dizer, esses pensamentos já estavam presentes na história da humanidade, mas, em primeiro lugar, não estavam todos juntos, estavam ali espaçados, em diferentes culturas, em diferentes tempos históricos. Eles também não estavam desdobrados, desenvolvidos, estavam muitas vezes presentes de uma forma alegórica. E o principal, não estavam acessíveis ao público, não estavam acessíveis à grande massa. Então, quando a gente observa esses postulados que estão presentes na doutrina espírita, nós percebemos que há um resgate desse conhecimento ancestral, que estava realmente já presente na história da humanidade, mas agora não mais em catacumbas, não mais para iniciados, não mais como uma doutrina secreta, como Leon Denis também vai desenvolver no livro Depois da Morte, mas agora acessível à grande massa, com um método, de forma muito explicadinha, para que a gente consiga ter mais clareza sobre essas grandes perguntas da história da humanidade. Quem nós somos? O que viemos fazer aqui? Para onde nós vamos? Qual o propósito de tudo isso? Por que viver essa experiência material que atende a um propósito espiritual? Esse é o grande objetivo e a grande função da doutrina espírita. Mas quando a gente observa essas outras tradições, como eu comentava, um ponto interessante é que, em muitos momentos, ao vislumbrar esse nosso potencial espiritual,
nós acabamos subestimando a função da matéria. Então, acabamos buscando em outras tradições, em outras épocas, e se não tivermos cuidado, mesmo hoje no Espiritismo, nós podemos então achar que a matéria não é importante, que aquilo de muito cotidiano da vida não interessa, inclusive o tempo em família, pagar boleto, o tempo do trabalho, todas essas coisas que parecem muito materiais, muito cotidianas, ou, como a própria palavra diz, muito ordinárias, muito dessa ordem do dia, a gente acaba subestimando, como já fizemos. Achando então que só o momento em que estamos verdadeiramente dedicados à espiritualidade, a esse contato com quem nós realmente somos, aos momentos de meditação, de oração, de reunião mediúnica, de palestra, podemos então achar que só isso importa. E que essas outras coisas, arrumar a casa, passar uma vassoura, lavar prato, pode parecer que tudo isso é pequeno demais, porque nós somos espiritualizados. Então, estamos aqui para nos dedicar só a isso que parece muito espiritual. Então, o que nós gostaríamos realmente, a partir dessa introdução, de discutir aqui a respeito dessa espiritualidade no cotidiano, parece algo contraditório, mas na verdade é algo que se coaduna, é algo que se casa perfeitamente. A grande proposta apresentada pelos mestres espirituais de outrora e que vem através da doutrina espírita a ser resgatada, não é uma proposta de trabalho espiritual, de evolução espiritual etérea. Porque se fosse para ser assim, a gente nem reencarnaria. Se a gente precisa vir à matéria, é porque existe algo nesse cotidiano, nessa vida material mesmo, que contém em si um aprendizado que é de ordem espiritual. E sabe como a gente observa isso? Quando nós percebemos a história, a biografia desses grandes homens e mulheres que viveram na história da humanidade e que tiveram sucesso nas suas existências. E se nós observarmos, vamos pegar Francisco de Assis, aquele que veio à Terra num momento de grande escuridão e que veio à Terra com esse objetivo de resgatar a essência do Evangelho de Jesus. Se, por um lado, Francisco se despiu de tudo aquilo que era a sua herança material, por outro lado, ele conciliava os dias de intensa meditação e de contato direto com Deus aos momentos em que ele voltava ao grupo e, com esse grupo, adentrava as cidades. E eles buscavam ali algum trabalho que pudesse trazer o sustento, um trabalho sempre muito simples, um trabalho que talvez alguns de nós pensassem assim, nossa, mas um espírito tão evoluído como Francisco de Assis, trabalhar com isso? Porque aqui na matéria nós carregamos essa ilusão de que os trabalhos e os serviços mais manuais, costurar, limpar, varrer, parece que isso é coisa para quem não desenvolveu o intelecto. E isso é uma grande ilusão. Uma ilusão de nós que ainda não compreendemos qual é a real proposta. E a real proposta do Evangelho, que é exatamente essa estrutura moral da doutrina espírita, é aprender a servir. E a gente poderá servir de múltiplas formas. Então, Francisco de Assis, com toda a grandiosidade do seu espírito, tinha esses momentos muito semelhantes aos momentos que o nosso Mestre Jesus também tinha. Jesus, horas subia ao monte e as pessoas chegavam, faziam fila, procurando cura, porque haviam escutado falar que Jesus passou por ali. Então, de repente, tinha um grupo inteiro procurando Jesus para que pudesse ser curado. E onde está o Mestre? Ninguém encontrava. Os próprios discípulos não sabiam onde Jesus estava, porque ele não dava satisfação para todo mundo de onde estaria. Ele sabia que era necessário o momento da multidão, o momento com os seus discípulos e o momento a sós, para verticalizar, para se conectar ainda mais diretamente com Deus. Então ele subia o monte, ele se resguardava ou ele buscava os lugares mais desertos e ali ele verticalizava, mas ele não ficava ali o tempo inteiro.
Ele voltava e tinha os seus momentos de comunhão mais íntima com aqueles que eram a sua família. Tinha os seus momentos com a sua mãe, tinha os seus momentos com seus primos, tinha os seus momentos com os seus discípulos. Eu fico imaginando, meus amigos, Jesus naquele cotidiano que a gente não tem tantas notícias no Evangelho, de criança, de adolescente. Eu fico imaginando Jesus na carpintaria, aprendendo com seu pai José a mexer com a madeira. Talvez seja difícil para a gente vislumbrar, porque a gente acha que o espírito evoluído é aquela criança que chega com as habilidades já todas desenvolvidas e que vai se destacar e não vai querer aprender nada, porque ela já sabe tudo. Mas a gente tem dificuldade de enxergar a grandiosidade e a espiritualidade naquela criança que se submete ao processo de aprender, de se fazer pequena, para depois se mostrar grandiosa. E Jesus assim se fez. De certo que haviam alguns momentos que os seus pais deviam perceber a sua grandiosidade. Deviam existir aquelas cenas que não estão registradas, em que uma fala aqui, outra ali. Quando a gente recorre ao livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pelo nosso magnífico Chico Xavier, há alguns registros possíveis sobre isso. No capítulo em que Humberto de Campos fala sobre Maria, que é um dos capítulos mais bonitos ao final da obra, ele vai nos falar de algumas cenas que certamente ficaram marcadas e registradas no coração de Maria, como de José, de Jesus ali muito preocupado com aqueles que eram considerados ladrões. Ele ainda muito novo, mas preocupado já em, como aquele bom pastor, resgatar aquelas ovelhas que estavam desgarradas do seu rebanho. Porque o tempo inteiro ele registrou que é exatamente para essas ovelhas que ele havia vindo, para os doentes, para os necessitados. E já muito novo, a sua alma conclamava para isso. Mas o que a gente queria aqui destacar é esse lugar de Jesus percorrendo esse caminho cotidiano, percorrendo esse caminho de estar pequeno, de ser criança, de ser adolescente, de conviver com seus pais, de ocupar no sistema familiar o lugar que era de filho. Isso mostra a grandiosidade dele. E isso nos mostra também como nós devemos proceder nesse cotidiano, em que temos olhos de ver onde queremos chegar, em termos de trabalho, de desenvolvimento espiritual, mas sem nos esquecer que é nesse cotidiano muito simples, esse cotidiano que pode às vezes parecer uma grande repetição, e na verdade é uma repetição de oportunidades. Eu, no meu trabalho profissional, às vezes atendo pessoas, converso com pessoas que estão passando pelo processo de luto, ou seja, que precisaram se despedir e ainda que essa pessoa tenha em mente a possibilidade do reencontro, não deixa de ser muito dolorido, não deixa de ser uma despedida, porque por mais que a gente diga ninguém morre, mas a personalidade morre sim. Então, a Larissa, que está aqui conversando com vocês, que tem um CPF, inclusive, essa vai morrer. Quem continua é o espírito, mas essa personalidade, a filha da Maria José e do Benedito, essa morre. Essa teve data de nascer e terá data de morrer. Agora, o espírito, que vai levar um pouquinho do aproveitamento dessa personalidade, ele continua. E ele continua para novas oportunidades. Então, esse momento do luto, seja para alguém que é espírita ou não espírita, é sempre um grande desafio. Despedir-se dessa personalidade que conhecemos como mãe, como pai, como filho, é sempre um grande desafio. E o que me chama mais atenção, meus amigos, pasmem, é que no momento que essa pessoa está conversando comigo sobre a sua saudade, nunca aconteceu. São 13 anos escutando e atendendo pessoas. Nunca eu escutei alguém me dizer que sentia saudade daquele dia grandioso, daquele dia da formatura, daquele dia que passou no vestibular alguém. Nunca é sobre dias grandiosos. A saudade é sempre sobre esses dias. Eu gosto muito de repetir essa palavra,
porque está associada no nosso inconsciente a algo negativo. E eu queria que vocês associassem hoje a algo positivo. A saudade é do ordinário. A saudade é desse cotidiano. A saudade é disso que se repetia e se repetia, e muitas vezes, enquanto acontecia, essas personagens não se davam conta da beleza oculta naquela simplicidade do que se repete todos os dias. Há uma fala que eu escutei uma vez de uma mãe e de um pai. E eles haviam se despedido de um filho que tinha 7 para 8 anos. E esse filho, ele tinha um hábito insistente. Quando ele ia andando pela casa, ele ia saindo de um cômodo para outro e batendo a porta, e batendo a porta. E quem tem sensibilidade auditiva como eu tenho, já imagina a irritação que devia vir para essa mãe, falando, não bate a porta, menino, não bate a porta. E o menino, tá. Só que aí esse menino desencarnou com essa idade, 7 para 8 anos. E o que vocês imaginam que era o ponto que mais doía, que mais dava saudade para esse pai e para essa mãe? A ausência da bateção de porta. E essa mãe dizia, eu nunca imaginei que o silêncio que eu tanto buscava poderia ser tão doloroso, poderia ser tão angustiante. Então, observe, meus amigos, que há algo de grandioso, há algo de sublime, quase miraculoso, nisso que acontece nas nossas vidas todo santo dia e que passa desapercebido. Nessa oportunidade de reencontrar, quando nós acordamos, essas pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar. Algumas nós reconhecemos como afetos de outrora, como pessoas que podem fazer tanta bobagem e a gente tem capacidade de relevar tudo. Outras nós identificamos como desafios de outrora. O pouquinho que essas pessoas façam já é difícil para a gente compreender. A gente se esforça e respira fundo para desenvolver algum grau de tolerância, porque a vontade mesmo é se incomodar com tudo, a vontade é ficar no pé daquela pessoa. Então, a gente já sabe que é a pessoa que a gente veio para ajustar alguma coisa nessa rota, seja porque um magoou o outro, seja porque os dois se magoaram em oportunidades diferentes. Em qualquer uma dessas oportunidades, o cotidiano é essa grande oportunidade de acertar a rota enquanto estamos a caminho, como propôs Jesus, de não deixar para depois. Porque se por um lado há a segurança do depois, o depois existirá por outro lado. Ninguém nos garante que será tão rápido reunir de novo esse grupo, reunir de novo esses espíritos. Então, existem as atividades a que nos propomos fora de casa, existem as palestras, existe o passe, pensando no âmbito espírita. Existe a tarefa da caridade, existem tantas coisas que nós associamos diretamente na nossa cabeça quando pensamos em trabalhar o nosso lado espiritual, em aprender sobre perdão, sobre caridade, e tudo isso certamente é uma oficina do espírito que somos. Mas essa oficina tem como grande objetivo voltar para o nosso cotidiano, ou seja, o do trabalho, com aquelas pessoas que encontramos todos os dias, talvez por 30 anos, para aqueles que tiveram ali um cotidiano numa empresa, num instituto, numa escola. Imaginemos todos os dias, 8 horas por dia, encontrando aquelas mesmas pessoas. É uma grande oportunidade. E se a gente menoscabar, se a gente não aproveitar esse momento em que a gente está ali no cotidiano e na repetição, para encontrar espiritualidade, ter olhos de ver o que há de aprendizado ali. Às vezes eu me pergunto assim no cotidiano, né? Porque eu tenho 3 filhas e é um cotidiano muito intenso também aqui com elas. Agora mesmo elas estão lá embaixo com meu esposo e para que eu estivesse aqui, eu falei, olha, ninguém pode gritar agora, ninguém pode falar alto. Então,
É um cotidiano intenso, tem que cuidar da casa, tem que lavar roupa, nem tudo é gravar palestra. Existe ali uma base bem desse cotidiano, como eu estou aqui comentando com vocês. E tem horas que eu estou ali cansada. A gente, quando percebe que está desconectado da beleza do cotidiano, é quando a gente faz assim, ó. A gente começa a puxar ar. Esse é um sinal. É um momento de alerta. Quando a gente começa a puxar ar, é que a gente está querendo reclamar. A gente pode até não estar se permitindo reclamar, mas está vindo uma vontade, está vindo uma insatisfação. Quando eu começo a puxar ar, eu falo assim, Larissa, o que que você não está vendo? Qual que é a beleza desse momento que você não está vendo? E aí, para trazer mais um ingrediente para essa provocação que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa espiritualidade no ordinário, essa espiritualidade no cotidiano, encontrar o que a gente estuda na doutrina espírita nesse feijão com arroz do nosso dia a dia. Eu queria trazer mais um ingrediente. Eu estive em novembro desse ano que acabou, né, de finalizar, 2025, eu passei 12 dias numa caravana da espiritualidade, junto à Fraternidade Sem Fronteiras, e eu fui conhecer o projeto Nação Ubuntu, no Malawi. E aí, só para dar um contexto para vocês, o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras lá no Malawi, o Malawi é um dos 5 países mais pobres do mundo. Então, isso já nos dá um chão, já nos dá uma dimensão da realidade do Malawi. Mas o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras lá está relacionado ao campo de refugiados de Dzaleka. Dzaleka, no passado, foi uma prisão. Hoje é um campo de refugiados, ou seja, recebe centenas de pessoas do continente africano, de outros países, países que vivem em guerra, guerras que nós não assistimos no noticiário. Guerras que já acontecem há bastante tempo, e é uma raridade que a gente tenha alguma notícia sobre isso. E enquanto isso, a guerra continua acontecendo, milhares de pessoas precisam fugir dessa realidade, muitas mulheres ficam viúvas, muitas crianças ficam órfãs. Nós estamos falando de países como Etiópia, de países como Ruanda, de países como República Democrática do Congo, que hoje, inclusive, é o país que mais leva pessoas a se refugiarem no Malawi, em Dzaleka. Só que aí existem algumas informações que mudam tudo, que é o seguinte: o Malawi recebe os refugiados, mas existem algumas regras, e uma dessas regras é: os refugiados que chegam de outros países e que vão para Dzaleka, eles não podem circular no Malawi, não podem transitar no país, só podem ficar no campo de refugiados. Não podem buscar trabalho no país, não podem vender nada no país, não podem estudar no país. O que quer que eles façam, tem que ser nessa área do campo de refugiados. Uma área que eu conheci de perto, nós caminhamos por lá, uma área onde falta tudo, a terra não é boa para plantar, é uma terra bastante árida, precisaria de um trabalho intenso ali para conseguir plantar alguma coisa. Então, as pessoas vivem numa miséria muito intensa. Tinham uma ajuda da Acnur e essa ajuda foi suspensa recentemente, então é uma situação muito delicada e é lá que a Fraternidade Sem Fronteiras atua. Mas o que isso importa para a nossa reflexão? Importa, meus amigos, que quando você vai numa caravana, levando doações, apadrinhamento, querendo divulgar aquilo para ajudar as pessoas, qual que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é que a gente está indo ajudar, que a gente está indo ensinar, que a gente está indo fazer alguma coisa. E a minha grande surpresa, diante de tudo que eu vivi lá, é que eu fui aprender. Eu conheci lá pessoas com um nível, eles não eram espíritas, mas com um nível de verdadeira espiritualidade que eu nunca conheci em nenhum outro lugar que eu já caminhei nessa existência como Larissa aqui na Terra. Nem quando eu conheci a Europa, nem quando eu conheci várias cidades aqui do Brasil, nem quando eu estive em congressos e abracei pessoas que eu admirava. Eu conheci no projeto Nação Ubuntu refugiados,
pessoas que fugiram dos seus países, que fugiram da guerra, que buscavam a paz. E eu vou dar só alguns exemplos para que vocês percebam até onde a espiritualidade pode chegar quando bem compreendida nessa antítese entre o céu e a terra, entre muito subir para ter mais condições de muito descer. Porque aquele que ainda não muito subiu, se ele descer, ele fica lá, como diz na obra de André Luiz. Havia momentos em que André Luiz não podia ir ao umbral, a determinadas regiões, porque ele acabaria ficando lá. E só os corações que muito amavam podiam ir e voltar. E é exatamente dentro dessa associação que eu conheci pessoas vivendo essa realidade de muita escassez material, de muito desamparo material. Vou contar a história só de uma pessoa, uma mulher, vivendo nessa situação, vivendo, passando dias comendo, dias sem comer. A faixa da linha da miséria considerada é a pessoa que vive com $1 por dia. E aí eu estou dando a referência para vocês de uma pessoa que vivia com $5 por mês. Então, abaixo da linha da miséria. E sabe o que essa mulher, que eu conheci pessoalmente, que hoje trabalha lá no projeto Nação Ubuntu, sabe o que ela fazia todas as semanas? Ela reunia um grupo de outras 11 pessoas, totalizando um grupo de 12 pessoas, todas na situação de refugiados, todas vivendo nessa situação de miséria. E elas tiveram capacidade de olhar para o lado e falar: se nós estamos nessa situação, tem gente numa situação ainda pior. Começaram a visitar idosos que não tinham família, que não tinham ninguém para dar um pouco de água, e essa pessoa não tinha como levantar para pedir um pouco de água fora de casa. Pessoas que não só estavam na miséria, como estavam na limitação também de movimento. E eles perceberam que muitos desses idosos passavam semanas deitados, fazendo xixi, fazendo cocô, todas as suas necessidades fisiológicas, sem que ninguém pudesse limpar aquele lugar. Não tem fralda, não tem nada disso que a gente conhece aqui como parâmetro de cuidado. E esse grupo de 12 apóstolos, conforme os 12 apóstolos do Cristo, iam caminhando, buscando esses idosos, e adentravam a casa desses idosos, lavavam o chão, é um chão de terra, lavavam o chão dessa casa, ajeitavam os poucos pertences desses idosos, davam um banho lá, é água de poço, então levavam um pouco de água para limpar esses idosos, e dividiam a chima, que é uma comida típica de lá, que eles já tinham pouco para eles mesmos, e dividiam uma vez por semana essa comida, repartiam esse pão simbólico com aqueles que tinham ainda menos. Isso é o que a espiritualidade bem compreendida pode fazer. Isso é o que Jesus nos propôs. Não é nos afastar da matéria, mas é usar a matéria e o cotidiano como instrumento do serviço, da caridade com aqueles que estão ao nosso redor. Com os próximos. Quem é o meu próximo? É a pergunta que a gente sempre precisa se fazer. O próximo é todo esse que atravessa o nosso caminho com alguma necessidade. O próximo é todo esse, de alguma forma, com o qual, de alguma forma, nós temos uma dívida. Porque se eu tenho, eu sou devedor do que não tem. Porque a lei é de cooperação. Se eu sei, eu sou devedora daquele que ignora. E esse é o próximo que eu preciso auxiliar. Se eu já amo, eu sou devedora daquele que ainda está anestesiado e não aprendeu a amar. E quanto mais a gente alça voos espirituais, mais a gente compreende que precisa voltar para auxiliar esse próximo mais próximo, que pode estar no ordinário da nossa vida material, sendo o chefe intransigente do nosso trabalho, sendo o companheiro que divide ali a lateral com a gente no trabalho, que a gente não suporta e tem vontade de falar mal, talvez seja o nosso próximo, seja o familiar, quem quer que seja, que nós consigamos, meus amigos, entender, como nos disse reiteradas vezes
Paulo: o amor diante das virtudes será sempre a maior virtude. Diante da fé, diante de qualquer uma dessas outras que nós buscamos. Sem amor, nós nada teríamos. E esse amor começa com o mais próximo, presente no nosso cotidiano, nesses dias que se repetem e que muitas vezes nós nos distraímos, vislumbrando algo que está longe, sem valorizar isso que está tão perto. Muito obrigada a todos.